Sukebandeca teve 3 temporadas, teve uma série spin-off, 3 filmes e também um anime em 1991, baseado na primeira temporada de Sukebandeca de 1985. Obviamente que este anime de 1991 vai contar a história da Saki Asamiya, que a gente vai ver logo ela de início saindo ali do reformatório. Ela está presa e ela vai ter que aí assumir esse papel de Sukebandeca, porque a mãe dela está presa. Então vai ter essa questão da mãe dela estar presa, está no corredor da morte, e se ela não cooperar, a mãe dela vai acabar aí sendo morta. Então tem todas essas questões, mas obviamente que a gente vai ver coisas muito mais compactadas aqui, já que são 2 episódios de mais ou menos ali 49 minutos. Então a gente vai ter sim as vilãs, as irmãs Misuji, assim como acontece na primeira temporada de Sukebandeca, só que obviamente a primeira temporada da série de Sukebandeca a gente vai ter muitas outras coisas, porque a gente vai ter vários casos iniciais até as irmãs Misuji aparecerem aqui. Elas vão aparecer obviamente de início, porque como eu disse, não tem tanto tempo assim, e a história eu acho que funciona. O anime, ele vai ser mais pesado em alguns momentos. A gente vai ver uma menina, a Junko, correndo ali de 3 homens que estão tentando abusar dela. Então a gente vai ter um tom mais pesado, algumas coisas um pouco mais explícitas, não obviamente tão explícitas. Então a gente vai ter momentos muito mais pesados aqui. Não que em Sukebandeca 1 não tenha, não é isso. Só que eu acho que as coisas acabam sendo um pouco minimizadas, não mostram tanto quanto que acontece aqui nesse anime. Então eu acho que tem um tom mais pesado em alguns momentos e obviamente a gente vai ter essas questões das irmãs Misuji logo de cara, e a gente vai ter algumas mudanças, porque como eu disse, são 2 episódios, eles não conseguiram trazer toda a história da Saki Asamiya, ali a questão dela com a mãe e tal. Então são algumas coisas que acabam mudando e obviamente o final. Preciso dizer que eu prefiro o final do anime do que o final realmente da série. Eu acho que o final do anime pelo menos me agradou mais. Então eu acho que é um anime legal, que funciona, que tem algumas coisas mais explícitas, pesadas, mas ao mesmo tempo traz ali a essência. A gente obviamente que vai ver a nossa Saki utilizando o ioiô, porque ela aprendeu a utilizar o ioiô com a mãe, então ela já utiliza há muito tempo, muito antes dela ser uma Sukebandeca. Então a gente vai ter toda essa questão dela ter que lutar para proteger a mãe, dela tentar entender por que ela tá lutando, o que são essas irmãs Misuji. Ali em um determinado momento a Asamiya Saki vai precisar da ajuda da polícia para investigar as coisas. Então ela vai ter ajuda ali de outras pessoas na investigação, não na luta, porque sim, ela luta sozinha aqui, igual acontece na série, mas ela vai ter ajuda em investigar algumas coisas, obter pistas, provas para mostrar realmente que a família Misuji não é uma família legal, que está fazendo coisas erradas, que tem bastante coisas estranhas acontecendo. Então realmente ela vai precisar dessa ajuda. Eu vou começar a falar aqui com um spoiler, porque eu vou precisar falar com spoiler. Então se você ainda não viu o anime, quer assistir, e assim, a história é bem semelhante, mas obviamente que vai ter aí algumas mudanças. Então a gente vai ver aqui que a mãe da Saki, ela realmente matou o pai. Aqui a gente não tem toda a história dela ser ali uma Misuji, igual acontece na série. Então ela realmente matou ali o marido. Não fica muito explícita, obviamente, por que ela fez isso. Ela realmente fez. Mas o que dá a entender por esses 2 episódios é que sim, a mãe da Saki matou o pai dela. Então ela tá ali no corredor da morte. Como eu disse, ela acaba focando muito mais o anime em contar a história ali das irmãs Misuji que surgiram na escola em que ela estudava depois que ela foi reformatória. Então a gente vai ver que elas estão assumindo as coisas, elas ficam incomodadas porque a Saki tá aparecendo. E a gente vê que a Remy, ela quer dominar tudo, ela não tá nem aí se a família vai se ferrar ou não. Ela dá uma arma para a Yumi, que é uma arma que realmente não é uma arma que vai ajudar ela a matar a Saki, e sim ela se matar, porque quando ela tira, o tiro volta pra ela. Então realmente a gente vê que a Remy, ela quer passar ali por inocente, quer incriminar, quer que a família realmente se ferre, que os irmãos se ferrem, que o pai se ferre, pra ela ficar com tudo, ficar com dinheiro, ficar ali com poder. Então a gente vai ter essa questão. Obviamente as coisas vão ter que se solucionar de forma muito mais rápida. Ela vai ter a ajuda da polícia pra incriminar ali a Amy, que roubou as obras da
Junko, que acabou sendo morta. Ela acabou ficando ali na cadeia, ela achou que ia ser melhor a Saki passar ali o tempo para as coisas esfriarem, porque ela achou que ela estava sendo perseguida. Enquanto, obviamente, ela foi incriminada pelo sumiço da Junko, né? Ela e o Sanpei, no caso, mas, na verdade, eles estavam atrás da Junko, então ela acabou ali morrendo, ela não conseguiu fazer nada pela Junko, e é uma cena bastante forte, porque ela considerava a Junko como a melhor amiga, então ela fica mal, porque ela não conseguiu fazer nada, então tem todo aí um peso dramático, então a gente vai ver essa questão dela ter uma amizade logo de início, então a gente vai ver, obviamente, a Saki se abrindo muito mais rapidamente do que acontece na série, então a gente vai ter todas essas questões de como a Junko foi ali abusada, gente, assim, as cenas são bem pesadas com relação a Junko, então realmente eles acabam injetando drogas nela, para parecer que ela estava drogada, então assim, é mais pesado realmente, e a gente vai ver que a Yumi trabalha ali com tráfico, ela gosta muito de dinheiro, ela quer dominar a escola para as pessoas ficarem pagando dinheiro, então quando a Saki Mika assume a escola, as pessoas acabam concordando em ficar ali com a Saki exatamente porque a Yumi maltrata as pessoas, quer dinheiro, 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 então a gente vai ter todas essas questões, e obviamente que no final das contas, a Remy acaba sendo pega e derrotada, mas antes a Saki vai levar ali várias chicotadas, obviamente que aquele finalzinho é um pouco mentiroso, que ela apanhou demais, e ela sai, parece nem estar ferida, a gente tem a mesma questão ali da Remy colocar explosivo, tentar explodir, só que aqui ela consegue fugir, a gente vê a explosão, não fica muito claro como ela saiu, obviamente que é um pouco mentiroso, a gente abraça isso, porque no final das contas a Saki tá viva, ela prendeu ali no caso a Remy, porque ela queria matar sim as irmãs Misuji, ela tava com muito raiva de tudo que aconteceu com a Junko, então ela queria se vingar, mas depois ela entendeu que não, que ela realmente tem que prender, porque ela trabalha pra polícia, a gente vê até o Jin falando isso pra ela, ele entrega umas algemas pra ela, então eu acho que ela começa a entender, e obviamente a Remy acaba sendo presa, a Yumi acaba realmente morrendo, não tem muito o que fazer, porque a Remy arma pra irmã, a Amy acaba realmente sendo ali presa junto com o pai, então eles dois acabam se ferrando, e já tinha toda ali uma investigação, então eu acho muito legal que eles não deixam brechas aqui no roteiro, porque já coloca que ele estava sendo investigado por uma série de crimes, então simplesmente não foi aquilo que aconteceu com a Junko, que a Amy fez, já tava outras investigações, obviamente que eles conseguiram provas, então eu acho muito legal, porque eles conseguem explicar que não foi uma coisa assim do dia para a noite, realmente foi algo que já estava sendo investigado, que já estava ali a polícia em cima, então gostei muito, e a gente vai ver realmente esse final dela viva, então ela prendendo a Remy, obviamente que a gente não sabe se ela vai continuar como Sukebadeca, se depois de ela até pega os irmãos Misuji, ela vai poder viver livremente, a gente não sabe, porque realmente o anime termina com ela levando a Remy presa, então realmente esse é o final, a gente não tem muitas informações, mas de certa forma eu acho que eu prefiro o final sim do anime do que na série, porque na série dá a entender, né, que ela morreu, a gente fica naquela dúvida, a Saki morreu ou não, porque fica no ar, né, falando que a Saki não morreu, e fica naquela, mas por que ela fugiu? Então, é uma ambiguidade que me incomoda, porque assim, pra mim não faz muito lógica a Saki estar viva na série, ela já não era mais Sukebadeca, ela tava com a mãe, porque na série, diferente do anime, a mãe é uma vítima. Pode ser que aqui também ela poderia ser uma vítima e não é explicado, não é colocado. Obviamente, como se trata de um OVA de 2 episódios, eles tiveram aí que condensar algumas coisas e realmente o foco não é na mãe dela, não é a história da mãe dela, o que aconteceu, a gente não tem esse foco na história da Saki, a gente sabe sim que é a mesma história ali que é contada no início, que a mãe dela matou o pai e tal, nananã, tá presa, tá no corredor da morte e ponto. A gente não tem uma investigação super elaborada sobre o passado da Saki, é isso, ponto, e acabou. Então realmente eu acho que eles tiveram todo um cuidado e fica coerente a forma como é feito, porque eles chegam até a mostrar em flashback que eles estão investigando, também tem um professor, né, um caso o vice-diretor ali da escola que também tá ajudando na investigação, o Shanpei tá ajudando, a polícia tá, então várias frentes tentando descobrir provas realmente para incriminar os Misuji até ela conseguir prender a Remy, então eu acho que eles conseguem fazer um roteiro fechadinho, direitinho, muito bem feito, e com essa carga dramática da Junko, então a gente vai ver que
a Saki acaba protegendo a Junko sem conhecer a Junko. Na verdade, a Junko estuda na escola da Asami e a Saki, então a gente vai ver elas se aproximando. Então é muito legal porque eles fazem essa aproximação dela realmente ver a Junko como amiga, para quando a Junko morrer, ela se sentir mal, se sentir culpada e querer realmente prender as irmãs Misuji. Então eu acho que esse teor dramático é muito bem feito. Eu gostei demais do anime, mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou sobre o anime de Sukebodeka? Se você gostou, se você não gostou, deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre Sukebodeka. E em breve vai ter vídeo sobre a terceira temporada de Sukebodeka. Então se você gosta de Sukebodeka, anime, tokusatsu, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!